Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um ranqueando, e hoje um ranqueando de uma artista que eu não trouxe ainda no canal, que eu me lembre de cabeça, que é a Beyoncé. Por que que eu não trouxe ela ainda no canal? Porque eu não tive tempo, basicamente, não tenho nada contra ela, na verdade eu adoro ela, adoro vários álbuns dela, e hoje vamos ranquear um álbum dela que vai ser o Renaissance. Por que que o Renaissance, né, que é um álbum mais recente dela? Porque mesmo ele sendo recente, ele se tornou meu álbum favorito da Beyoncé e eu vou falar mais sobre isso ao longo do ranqueando e tudo, e por isso que eu quero gravar um ranqueando desse álbum. E também porque provavelmente ela vai lançar álbum em 2026, então já vamos fazer um esquenta pro novo álbum que vai vir dela esse ano. Eu tô gravando esse vídeo em dezembro, exatamente dia 26 de dezembro, então provavelmente quando esse vídeo sair ela já vai ter anunciado, ou se não anunciou, né, ainda vai anunciar, então eu não sei quando é que esse vídeo vai sair, para sair em fevereiro. Se ela anunciou alguma coisa, não sei o que, eu dou o disclaimer aqui na descrição do vídeo, mas até o momento ela não anunciou ainda o seu álbum, né, porque ela gosta de fazer surpresa, gosta de pegar todo mundo de surpresa, então é isso, né. Mas vamos gravar esse ranqueando. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras do canal. Se você gosta de ranqueando, né, também, esses tipos de ranqueando, mas também se tu gosta de react de álbum, react de single, temos tudo aqui nesse canal, então se inscreve se você é novo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? A gente já teve vários tipos de ranqueando, a gente já teve ranqueando de singles dos artistas, já teve ranqueando de discografia, tá? Até o momento eu gravei só da Taylor Swift, não sei se saiu mais um, né? Mas até o momento eu gravei da Taylor Swift. E também temos ranqueando os variados, né? Tivemos de Super Bowl, ranqueando as performances de Super Bowl, tivemos ranqueando os maiores hits de cada ano na Billboard. Tem bastante coisa, gente. Vai nas playlists do canal e maratona, que tem bastante conteúdo para vocês, né? E vamos para mais um ano de canal e torço muito que ele cresça bastante, que chegue para mais pessoas. Essa introdução está longuíssima, por quê? Porque estamos num novo. Não vou dizer que é um novo cenário, mas uma nova visão do meu cenário. Eu mudei o meu quarto de lugar, né? As posições das coisas, então esse é o novo visual, né? Nova posição, novo cenário do canal. Não mudou muita coisa, só mudei realmente de posição. Antes eu ficava naquela parede, agora eu estou na parede da janela. E só foi isso mesmo, mas eu queria falar pra vocês porque eu tô bem feliz. E essa introdução tá longuíssima, mas queria fazer, né, já que é um novo cenário. Espero que gostem desse novo visual, né? Vou tentar botar mais coisa nessa parede para não ficar tudo branco. Vou tentar, né? Mas é isso e vamos pro vídeo, gente, que já está longuíssimo. Vamos pro vídeo, né? A primeira música que abre o álbum é I'm That Girl, tá? É, Vá lá, né? Quando eu vi esse álbum pela primeira vez, né? Ele saiu em 2022, se eu não tô enganada. Quando eu vi essa música, eu achei ela muito diferentona, muito, sabe? Bem experimental, assim, pro padrão da Beyoncé até aquele momento da carreira. Então foi uma música que de primeira ela não bateu muito em mim, fiquei em cima do muro, eu achava ela muito interessante, mas não era um grande destaque meu do álbum de primeira ouvida. Mas a minha percepção desse álbum foi mudando muito, né? Principalmente quando saiu a turnê desse álbum, minha percepção mudou muito. Eu já amava o álbum, mas quando veio a turnê, virou um álbum 10 de 10, porque minha maior reclamação com esse álbum é que ele não tinha visuais, não tinha o que eu me apegar visualmente. Eu sou uma pessoa muito visual, né? Quando escuto música, então me incomodava muito, né, não ter essa questão visual. E quando veio as performances e tudo, bah, daí me apeguei a esse álbum e se tornou meu álbum favorito dela. Então eu boto I'm That Girl no muito boa, tá? Eu gosto muito da música, eu gosto muito da performance dela, mas a música em si cresceu bastante depois da performance, tá? Eu gosto de tudo que acontece nela, o começo, please motherfucker, tan, 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 please motherfucker. Eu acho um começo de algo muito forte, sabe? Sabe? Que te pega. Desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu ficava, nossa, que começo foda, sabe? E eu adoro essa música e como ela vai crescendo a produção ao longo da música, ao longo, sabe? Eu acho muito foda essa música, então fica aí no muito boa. Não se tornou um grande destaque, tipo, né? Eu antes de gravar esse vídeo eu ouvi o álbum e meio que eu já tenho na minha cabeça quais vão ser minhas paradas cardíacas e ela não tá nesse posto, mas fica aqui no muito boa. Eu acho um ótimo destaque desse álbum, uma ótima abertura.
Deixa eu aumentar essa bolinha que tá me incomodando um pouco. Acho que agora tá melhor. Eu sempre fico com a garganta ruim, né? Que eu não tô acostumada a ficar falando muito tempo seguido, então minha garganta vai secando quanto mais eu falo, né? E eu tenho esse problema de às vezes me exaltar quando eu tô falando, né? Falo muito alto. Então estou mais contida. Mas vamos lá. A segunda música do álbum é Cuzzy. Cuzzy. Essa música é muito boa, muito foda, assim, desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei, puta que pariu, a melhor música do álbum, e até hoje acho, não sei se é a melhor música do álbum, porque é difícil, assim, dizer, assim, certeiramente, mas eu acho essa música muito foda, e quando veio a performance na turnê, e a coreografia dessa música, meu Deus, assim, eu amo essa música, eu amo, já era um grande destaque pra mim, quando veio a performance, meu Deus, eu amo essa música. Amo. Fica aqui. Sem cantar inteira, a parte do make rap, sabe? Aquele segundo verso mais rap. Ai, essa música é muito boa, muito boa. E ela transiciona pra Alien Superstar, que vem em seguida. É muito boa essa música. E vamos falar, né, de Alien Superstar também. Vai lá em cima, Parada Cardíaca. Essa música é muito foda também. Eu gosto muito da melodia dela no refrão. A melodia do refrão eu acho incrível. Super, como é que eu posso dizer? Meio dramática, meio melancólica, mas ao mesmo tempo, sabe, pra cima. Eu não sei, eu acho essa melodia no refrão muito incrível. Ah, eu acho muito foda. Muito foda. Vai aqui no Parada Cardíaca. Vai ser difícil, porque eu tenho dificuldade de falar bem das músicas que eu gosto. Não sei se vocês também são assim. Eu tenho dificuldade pra falar bem das coisas que eu gosto. Porque às vezes eu não sei explicar o porquê eu gosto de uma música. Eu simplesmente gosto dessa música. Eu tenho mais facilidade pra falar mal das coisas do que falar bem. Mas eu realmente eu amo bastante essa música, é maravilhosa. Tá? E vamos para a quarta música do álbum, que é Cuff It. Essa também é outra, junto com I'm That Girl, que eu também não gostava muito. Tipo, não era um dos meus grandes destaques. Eu achava ela muito parecida com Blow, do Beyoncé, não sei. Porque a gente tava numa coisa assim, quando eu fui ouvir o álbum, né? A gente foi I'm That Girl, Cuzzy, Ele é Superstar, músicas super diferentes que eu nunca tinha visto a Beyoncé trazer na carreira. E daí veio Cuff It, que era uma música que me lembrava muito coisas que ela já tinha feito na carreira. Mas essa música cresceu muito. E quando viralizou no TikTok, eu sei que muita gente fica ofendida quando uma pessoa diz isso, né? Eu mesmo fico. Mas é verdade. Depois que ela viralizou no TikTok, eu comecei a ouvir mais essa música e tal. E hoje eu amo essa música por inteiro. Inteiro. Sabe? Aquele final que ela vai subindo os vocais, whistles, high notes. Nossa, é muito foda, muito foda. E não sei, será que vai no parada cardíaca? Meu alarme. Será que vai no parada cardíaca? Muito boa. Eu gosto muito de Cuffet, muito. Não, eu vou botar no parada cardíaca. Ela cresceu pra mim nesse nível, tá? Eu não gosto muito da performance dela na turnê, mas o viral fez eu gostar dessa música, porque gruda. É uma música que gruda na tua cabeça. Independente, né, de tudo. Foi uma das músicas que mais grudou de primeira na minha cabeça quando eu fui ouvir o álbum. Independente de eu ter gostado ou não da música. Foi uma das que mais grudou de primeira e quando eu comecei a gostar dela, eu não teve pra ninguém, né? Eu adoro Cuff It. Hoje eu amo essa música. É um dos destaques do álbum pra mim. E agora vamos para a quinta música, que é Energy. Essas capas que eu fiz pro vídeo ficou uma porcaria, né? Mas pra representar, né, o trabalho visual que a Beyoncé deu pra esse álbum. Desculpa, verdades. É, Energy, também adoro essa música. É uma das que foi um destaque pra mim de primeira ouvida. Não sei porquê, mesmo sendo uma música curta, eu adoro essa música. Energy. Energy. Eu acho essa música muito foda, muito foda. E eu acho incrível nesse álbum, no geral, como ele tem bastante samples, interpolações, mas não fica chato, sabe? Não fica, ai, é a música da fulana, não sei o quê. Esse é um ótimo exemplo de como tu usar samples, interpolações, seja o que for, numa música e fazer ela ter uma coisa única, sabe? Tu vê a referência que a Beyoncé quis trazer nessa música, mas não fica só uma cópia, sabe? Eu acho muito foda desse álbum. Eu vou botar aqui em cima. Adoro. O único problema dessa música é ser curta.
Mas ao mesmo tempo, eu acho que ela ser curta é um bom sinal. Não sei explicar, porque eu acho que ela é uma ótima transição. Ela funciona no álbum como uma transição de Cuffed para Break My Soul, que é bem agitadona e tudo, bem diferente também no álbum. Então, não sei, no final eu amo essa música e até esse defeitinho da duração não me incomoda, tá? E agora vamos para o único single desse álbum, né? Single, que é Break My Soul. A música é incrível e vai aqui no Parada Cardíaca também, super diferente para Beyoncé, trazendo uma nova vibe, algo que ela nunca tinha trazido na carreira. E essa música marcou, né, gente? Marcou, tendo samples, e como eu falei, né, tendo sample e tudo, e não soando como uma cópia de alguma coisa. A Beyoncé trazendo muita personalidade nessa música. Essa música é incrível. A performance na turnê é maravilhosa. Eu amava os memes que tinham com ela dançando a música, né? E os peitos balançando. Eu achava isso muito maravilhoso. Maravilhoso. Pra mim, a Beyoncé nessa turnê tava como nunca teve. Livre, solta, feliz, sabe? Isso era um problema que eu tinha com ela em turnês, que eu achava ela muito travada. Não, travada não é a palavra, desculpa. Eu achava ela muito, para não usar palavras erradas, muito fria, achei a palavra, muito fria. Tipo, ela dançava horrores e tudo, mas tu não via uma conexão com o público, sabe? E eu estou dizendo isso na minha visão, né? Eu, como né, apreciadora de Beyoncé, eu senti que ela era muito fria no palco, não tinha muita interação com o público, não tinha essa coisa dela interagir com os dançarinos, dela se permitir errar, se divertir nos shows, e é uma coisa que eu gosto muito em shows pop, quando o artista erra e tá nem aí, esquece uma letra, esquece uma coreografia, eu acho isso tudo muito espontâneo, muito divertido, porque a vida não é só acertar, né, gente? A gente também erra, e eu gosto quando o artista erra e assume e se diverte com ele, sabe? Eu adoro. Então, né, eu mudei completamente de assunto, né? Mas é que eu queria falar, gente, porque quando é que eu vou poder falar dessa turnê alguma vez na minha vida? Nunca, né? Então, vou falar nesse momento, né? Eu amo essa turnê, pra mim, a melhor turnê da Beyoncé ever, tá? E os visuais, tudo, nossa, muito incrível. Eu podia fazer um vídeo inteiro só falando sobre essa turnê, né? Mas não vou fazer, porque já passou da data de validade. Mas se vocês quiserem, fica aí a sugestão. Posso fazer um vídeo falando sobre a turnê da Beyoncé. E agora vamos para a próxima, que é Plastic of the Sofa. Eu não consigo enxergar nada, sabe o que é enxergar nada? E olha que eu tenho uma boa visão. É Plastic of Sofa. Essa aqui, quando eu ouvi o álbum também pela primeira vez, foi com certeza um dos meus destaques negativos. Foi uma música que eu realmente não bateu de primeira. Ouvindo ela mais vezes, né? Ouvindo o álbum inteiro mais vezes, eu acho hoje ela ok. Tipo, eu acho uma boa música de R&B, bem a cara da Beyoncé, tudo que ela já fez ao longo da carreira. Mas é aquilo, quando eu fui ouvir o álbum pela primeira vez, vinha tanta coisa diferente, inovadora e tudo pra Beyoncé, e daí vem essa música que me lembra várias coisas que ela já fez ao longo da carreira, e daí me deu aquele break, sabe? Não sei qual é a palavra. Deu aquele. Me deu aquele, sabe? Tipo, poxa, eu tava vendo tanta coisa foda, incrível, dançante também, daí vem essa música de R&B, tipo, slow, sabe? Não era o que eu queria nesse momento. Mas aprendi a gostar dessa música e hoje eu boto ela no ok. Não me incomoda ela estar no álbum. Gosto da música. Talvez eu mudasse a posição dela no álbum, não sei. É porque realmente ela é a única música nesse álbum que é lenta, lenta mesmo, sabe? Bem R&B. Então realmente ela destoa bastante no álbum, mas hoje eu gosto da música. Gosto, tá? Nada mais pra cima e nada mais pra baixo. Gosto da música. Eu gosto da letra, eu acho a letra divertida. É bem Beyoncé, né? Quem sabe, sabe que eu não vou me aprofundar aqui. Vamos agora para Vigor's Groove. Vigor's Groove. Essa daqui, meu único problema com essa música é a duração. Eu acho ela longa demais. Eu acho que ela se estende demais. Mas no geral, eu acho uma música incrível, muito boa. Ela traz bem a vibe puro disco, sabe? Right here, right now. Tchupichu, tchupichu. E eu gosto que na turnê ela fez um meio que um mashup dela com Naughty Girl.
e achei que combinou super. Eu acho que essas duas músicas têm uma vibe muito similar, inclusive, né? Pra tu ver que a Beyoncé sempre teve essas referências mais antigas, né? Uma das artistas que ela mais ama, né? Se inspira é a Donna Summer, é a Diana Ross, que são muito pioneiras no disco, né? Na disco music. Então, tudo a ver, né? Como eu falei. Eu gosto muito dessa música, só não boto mais pra cima porque eu acho ela longa demais. Eu acho que ela se estende. Se ela fosse mais curta, né? Fechadinha e tal, seria um dos grandes destaques desse álbum, porque realmente eu gosto bastante do refrão dessa música. Eu acho o refrão muito bom, tá? Right here, right now. Eu gosto bastante dessa música. Agora vamos para. Eu não consigo ler. Tá difícil. Tá difícil. Meu Deus, eu não consigo ler. Calma aí, o que vem depois de Virgo's Groove? Vou entrar aqui na página dela. Virgo's Groove vem Move. Move vem. Move. Eu vou botar Move. Essa daqui eu tô bem na dúvida. Antes de gravar o vídeo, eu ouvi o álbum e tava pensando, onde é que eu botaria cada música, né? E essa é uma que eu tô na dúvida ainda se eu boto no Muito Boa ou no Ok. Eu gosto dessa música, gosto mais do que de Plastic Sofa. Mas eu não gosto mais dela do que I'm the Girl e Virgo's Groove, entende? Eu gosto muito, eu gosto da vibe mais, mais africana, sabe? Meio ritmos africanos que ela traz. Principalmente por causa da parceria que tem na música, né? Que é com a Teams. Ela traz muitos desses ritmos bem africanos, bem dançantes e tal, né? Os afrobeats, como dizem. Espero não estar falando nenhum nome errado aqui, perdão se eu tiver, que eu não sou uma grande conhecedora. Então, eu gosto muito das influências dessa música, mas eu vou deixar aqui no ok, porque eu gosto da música, mas não é nada mais que isso, tá? Eu gosto muito da atitude da Beyoncé nessa música, tipo, move, 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 sabe? E tem o sample de... Ai, me esqueci. Como é que é o nome da cantora? É Grace Jones. Quase que eu ia falar Nora Jones, nada a ver. Eu tenho o sample de Grace Jones, assim, a mãe dessa, do disco. Então, assim, incrível, mas eu boto essa música aqui no ok. Mas eu ainda gosto bastante dessa música, então, pra vocês verem como esse álbum eu acho incrível, né? Que a música que tá no ok eu ainda gosto muito, tá? Não levem o ok como uma coisa ruim, tá? A única categoria realmente ruim nessa tabelinha é o delete. A única que eu considero mesmo realmente negativa é o delete, tá? Que é uma música que você deletaria de um álbum, né? O resto é realmente aquelas coisas, né? Tipo We Don't Care, aquela música que você vê qualidade e tudo, mas é uma música que você não é super apegada, que você esquece que essa música existe, sabe? Não é necessariamente uma música ruim, mas uma música que você não dá muita importância pra ela, sabe? E o ok é o meio termo, tipo, eu gosto da música, mas não é um dos grandes destaques. Então não leve muito a mal a categoria ok, tá? Eu gosto bastante de Move, mas eu vou botar aqui porque comparando com o que está aqui no Muito Boa com o que provavelmente vai vir depois, eu acho que ela vai ficar aqui. Ou subo a música. Não vou subir. Fiz todo esse discurso e subi a música. Subir. É que eu gosto dela, eu gosto muito mais dela do que de Blast of Soul. Então eu não tava achando justo botar ela do lado da música. Então vai ficar aqui no muito boa. Muito boa. Foi. Agora vamos para a 11ª música, que é Hate. Ou é Hit It? Acho que é Hit It. Não sei como é que se pronuncia. Essa aqui eu tô bem na dúvida se vai no We Don't Care ou no Delete. Eu não gosto dessa música. Acho que eu vou botar no Delete. Tá? Realmente eu não gosto dessa música. Não sei, assim eu sei explicar. Porque desde a primeira vez que eu vi esse álbum, ela foi com certeza o meu destaque, a música que menos se destacou pra mim, com certeza. Mas ao longo do tempo, quanto mais eu ouvi esse álbum e mais eu ouvi essa música, eu ficava, nossa, essa música destoa muito no álbum. E eu acho essa música fraca, eu acho essa música chata, eu acho que ela não tem nada de especial. A produção dela me lembra muito coisas que o Drake fazia, me lembra One Dance. E até eu vi, vendo comentários, muita gente concorda comigo que essa música lembra muito produções do Drake, e eu particularmente não sou uma grande fã das produções do Drake, então já é um ponto negativo para essa música, e ainda
Os vocais da Beyoncé eu não acho que tem, não acho super impactantes nessa música. Eu realmente acho uma música chata. Chata pra mim, facilmente eu tiraria desse álbum. E nossa, quando eu vi que viralizou, que é uma das favoritas dos fãs, eu fiquei, nossa, sério? Tanta música boa nesse álbum e foi viralizar essa. Ai, fiquei chateada. Então, realmente pra mim é um delete, tá? É a única música desse álbum que realmente eu pulo sem medo nenhum. Não gosto dessa música, tá? E agora vamos para a 12ª música, que é Tick. Essa Tick é foda. Que é foda, essa também eu tô bem na dúvida. Não, eu vou botar essa aqui no Parada Cardíaca. Gente, essa música é foda. Talvez seja a melhor música desse álbum. Talvez. É que eu gosto muito de Cuzzy, mas Tick é muito foda. Aquele começo. Ela cantando desse jeito super. Parecendo o Lula cantando. É maravilhoso, gente. Maravilhoso. E o refrão, batidão puro, rave pura. That's the tick. Nessa. Na, 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 na. Se bem que eu sei cantar muito bem, né? Eu acho essa música incrível. Talvez, assim, é muito difícil dizer, mas talvez seja a melhor música desse álbum. A melhor, gente. Eu acho muito foda. Eu não lembro agora se ela tem performance ao vivo na turnê, mas se teve, eu acho que ela não fez jus a essa música, porque senão eu lembraria dessa música. Lembraria dessa performance. Mas olha que música incrível. Se não for a primeira, é a segunda melhor do álbum. Pra mim, assim, eu acho essa música foda, do começo ao fim. Incrível. E agora vamos para a próxima música, que é All Up In Your Mind, que ela transiciona, né, com All Up In Your Mind, com Tick, de Tick para All Up In Your Mind. Eu também gosto muito dessa música. Vai aqui no Muito Boa. Eu lembro que quando eu fui ver reacts do álbum na época, muita gente falou como essa música lembra o... Muita gente falou como essa música lembra Charli XCX, e tem muito a ver, né? Porque a música é produzida por um dos produtores da Charli, então a referência tá aí, né? E é realmente essa música muito boa, a produção, o jeito que a Beyoncé canta essa música, num registro que a gente nunca viu ela cantando, eu mesmo nunca vi, uma coisa bem agressiva, bem assim, do hyperpop que a Charli traz. Eu gosto bastante dessa música, é um dos destaques do álbum, muito boa. Então, quase no fim do álbum, acho que só falta 3 músicas. Agora vamos para a 13ª música ou 14ª? 14ª, que é American Has a Problem. Essa música eu vou botar aqui no OK, tá? Desde a primeira vez que eu vi a música, eu me peguei muito mais ao sample da música, aquela... Sabe, né? Que eu vi a música, sabe? Eu me peguei muito mais ao sample da música do que a música em si, sabe? Eu gosto da música, mas ela tá pra mim no mesmo caso de Plastic of Sofa. Eu só gosto da música, não é um dos destaques do álbum. E como eu falei, né? O que se destaca pra mim é o sample mesmo, então deixo aqui no OK. Nossa, esteticamente essa tier list tá uma porcaria, né? Ah, foda-se, né? É o que tivemos de melhor, gente, tá? Era isso ou usar de outra pessoa, e o da outra pessoa eu não achei que tava visualmente legal. Não sei, mas, né, a Turing que temos. Agora vamos para Pure, Pure Honey, tá? Penúltima música do álbum. Essa também pra mim vai no OK. Gosto da música, mas nada além do que isso. Tem até alguns momentos, assim, depois de Hit It, que eu acho que realmente é a pior música do álbum, depois vem Pure Honey. Tipo, é a mais fraca pra mim do álbum, é a menos impactante, não tem nada de muito memorável nessa música pra mim. A coisa mais memorável da música é a performance pra mim, que a Beyoncé tá fantasiada de abelha, não entendi até hoje esse conceito, mas tudo bem. Que ela tá fantasiada de abelha, pra mim se tornou a coisa memorável dessa música, porque a música em si eu não acho tão memorável assim. E é isso, deixo aqui no OK. Gosto da música, mas é isso. Não tem nada de impactante pra mim. Vamos para a última música, gente, que é Summer Renaissance, que também vai aqui. OK, acho um bom fechamento de álbum, gosto das referências a Diana Ross, Donna Summer, eu gosto muito do refrão. It's so good, it's so good. Acho que eu cantei completamente fora do som, completamente fora do ritmo. Ah, você sabe, gente, quem ouviu o álbum sabe.
Eu gosto bastante dessa música, mas nada mais que isso. Pra mim é um bom fechamento de álbum, tá? E é isso, gente. Essa foi a tier list. Visualmente ficou muito cagada, eu lamento. Mas é o que temos para hoje, tá? Eu fiz esse vídeo meio de última hora, não tava nem nos meus planos gravar, mas tava afim, né? Espero que tenham gostado. Vou aumentar a bolinha aqui, né, pra vocês me verem melhor. Mas é isso. Gostaram da minha tier list? Gostaram das minhas opiniões? Quais são as suas opiniões sobre o Renaissance da Beyoncé? Comenta tudo aqui embaixo. Eu vou deixar o link dessa tier list aqui na descrição. Faça a tua e compartilhe comigo. Pode ser no Instagram, onde vocês quiserem. Compartilhem como é que fala? Que eu vou compartilhar de novo nos meus stories, tá bom? Marcando vocês. Então compartilhem, mas se vocês não tiverem Instagram, né, ou não quiserem, comentem aqui embaixo mesmo quais são as suas favoritas do álbum, alguma música que vocês deletariam, vocês têm o mesmo sentimento que eu com Hit It? Eu acho que não, né, porque eu sei que a maioria gosta dessa música. Mas é isso. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E ocasionalmente vídeos extras no canal. Compartilha esse vídeo com todo mundo pra gente chegar pra mais gente, pra gente aumentar o nosso número de inscritos. 2026 vamos chegar pra mais gente. E é isso. Um beijão. Tchau. E até o próximo vídeo, gente.